Geralmente, para quem está começando no mercado de criptomoedas, a maior dúvida é qual criptomoeda escolher, será se é uma boa criptomoeda ou não. Então surgem várias dúvidas. E na minha opinião, o que separa profissionais de amadores é você ter uma boa estratégia, uma boa análise de investimentos. E sem dúvida nenhuma, das principais análises é a análise fundamentalista, que nada mais é do que uma análise qualitativa. Ao invés de você ficar olhando o investimento pela quantidade, o quanto que ele rende, você vai analisar a qualidade daquele investimento. E hoje eu trouxe um especialista nesse assunto, nosso amigo Zé Arthur, ele é CEO da Coinext, nossa parceira oficial aqui do canal. Zé Arthur, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Wesley, sempre um prazer bater esse papo contigo, bater um papo aqui com quem segue esse conteúdo de qualidade que você sempre promove. O prazer é todo meu. Vamos lá, vamos bater esse papo que é super importante espalhar um pouquinho do conhecimento desse tipo de análise para quem está começando ou para quem já tem algum tipo de experiência também, né? E para quem não conhece, o Zé Arthur, além de CEO da Coinext, ele é economista e ele é especialista nesse assunto. E já a primeira pergunta para tirar essas dúvidas sobre análise fundamentalista, o que seria isso, Zé Arthur? Acho que é a pergunta principal. Vamos contextualizar do que se trata, o que a gente está falando, né? Por que tem esse nome tão grande, análise fundamentalista? Mas acho que basicamente é o que o próprio nome diz. É você conseguir analisar os fundamentos, né? Aquilo que é a essência, são aquelas informações básicas, essenciais, fundamentais de um determinado negócio, de um determinado segmento, de uma determinada classe de ativos, né? Então, análise fundamentalista nada mais do que você realmente olhar, né? Vamos falar, por exemplo, quando a gente analisa uma empresa, a gente olhar realmente os números contábeis daquele negócio para realmente entender no espectro temporal como tem performado financeiramente aquele negócio, quais são os índices, qual que é a capacidade de geração de receita, a receita está crescendo, os gastos estão aumentando uma proporção menor, portanto o lucro está aumentando cada vez mais, qual que é a consistência da gestão daquele negócio ou a maneira como aquele gestor optou por realmente gastar o seu caixa, né, investir o dinheiro que ali está sendo alocado, os recursos são sempre limitados. Quando a gente fala mais do que isso, né, análise fundamentalista não é só você olhar para o micro, mas você olhar para o macro, o que está acontecendo naquele segmento. É um segmento, por exemplo, como construção civil alguns anos atrás, é um segmento que você fica passível de uma hora para outra estourar um escândalo de corrupção, né, dentro daquela construtora, isso aconteceu muito, e você vê aquela ação se desvalorizar. Então, análise fundamentalista é você realmente olhar tanto num espectro micro, né, para aquele negócio, para aquela classe de ativos. A gente vai falar de criptomoedas, é claro, então a gente entender um pouquinho de como que funciona o protocolo, né? O protocolo ele é escasso, ele tem uma curva deflacionária na emissão, então como funciona essa dinâmica, né, para a gente poder entender realmente se tem valor, né, no primeiro momento, e qual que é a capacidade daquele ativo de gerar mais lucro ou de se valorizar, né, no futuro. Então é você realmente parar e analisar todas essas características, esses fundamentos do ativo, para que você tome uma decisão melhor, né? Então isso inclui tanto, de novo, um espectro micro, e aí aqui já indo para o caso das criptomoedas, como a gente estava falando, quer dizer, você analisar realmente a estrutura, o paper, né, o white paper daquele projeto, quem está por trás daquele desenvolvimento, tem massa crítica do ponto de vista computacional, quando se trata de um projeto descentralizado, tem liquidez no mercado, como que está o mercado de maneira geral? O mercado nesse momento, ele está olhando mais para uma renda fixa que está pagando melhor, então, então qual que é a perspectiva da criptomoeda se valorizar muito no curto prazo? Talvez agora, nesse momento específico, seja menor, mas não por isso, talvez não seja o momento também de apostar que, como a gente pode ter que estejamos aí, né, como a gente estava falando até antes de começar esse vídeo, né, a gente esteja aí, quem sabe, no fundo do poço, pode ser um momento interessante de entrada, porque as perspectivas né, de crescimento nos próximos meses, ela é ainda maior para quem, por exemplo, entrou na crista da onda, quando a cripto, um ano atrás, batia recordes, né, na sua valorização. Então, são todos esses aspectos, né, tanto micro de cada projeto, quanto macro, né, da conjuntura econômica e macroeconômica que a gente vivencia naquele momento, que fazem dessa análise ela ser fundamentada. Você toma uma decisão na hora de investir fundamentada em alguns números, algumas informações, algumas percepções e até intuições ali, por que não, do mercado. Sim, e algo bem interessante que você disse, que acho que marca para quem ainda não conhece essa análise, que você consegue extrair de fato o valor daquele ativo, porque muitas pessoas ficam focadas no preço, e preço é diferente de valor. Preço é o que você está pagando, valor é o que você está recebendo de fato. Será que isso realmente é algo que tem qualidade?
verdade é um investimento que ele vai ser perene durante um grande período? Será que ele vai sobreviver durante grandes ciclos econômicos de queda ou de ciclos de alta? Então acho que a análise fundamentalista ela traz uma visão mais detalhada sobre isso. E eu queria saber de vocês, Arthur, quais critérios você utiliza para você escolher uma criptomoeda? Eu acho que a primeira grande característica, você foi preciso no seu ponto, né? Quer dizer, o valor é diferente de preço. Quando eu olho para uma criptomoeda, acho que o principal fenômeno, a questão aqui é você entender realmente o projeto, ou seja, como foi constituída a regra matemática. Então aqui eu vou deixar talvez trazer aqui um pouco para o linguajar um pouco menos técnico para facilitar o entendimento, né, da sua audiência, Wesley. Eu acho que é você analisar a regra matemática, a regra do jogo, como foi parametrizado aquele algoritmo daquele protocolo especificamente, né? Então, a gente está falando de algum tipo de ativo que tem uma lógica interessante, disruptiva, que traz uma escassez autêntica para o ativo, tá? Então, analisar, estudar o projeto da cripto, ele é fundamental. Né? O que está suportado em cima de que aquele ativo? Como era o caso, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui sempre triste da Terra Luna. Né? Era um ativo lastreado em outro criptoativo, que por sua vez não estava lastreado em nada. Então, quer dizer, quando você para ficar fazendo perguntas básicas, aquilo no final do dia não tinha muita, né, sustentação. Né? Agora, a gente pega o caso do Bitcoin, é um protocolo conhecido, um protocolo de rede né, com uma curva deflacionária na sua emissão, com uma regra do jogo muito bem traçada, com uma quantidade limitada, né, de existência, cada vez mais com uma aceitação, né, do ponto de vista institucional, do ponto de vista de entusiastas, etc., cada vez maior. Né? Então, assim, isso me dá uma certa tranquilidade na hora de escolher, e aí, portanto, eu às vezes prefiro ser mais, entre aspas, conservador. Claro que o meu investimento em cripto é sempre um investimento até muito arrojado, porque a variação ainda de preço da cripto ela é muito alta, né? Ela é muito volátil, né? O preço pode subir muito, como pode cair muito, mas isso me dá uma certa tranquilidade na hora, né, de investir. Portanto, eu acabo dentro do espectro cripto, dos investimentos que eu faço, eu escolho pelos tradicionais, né? Porque justamente, além de eu entender, né, e ter estudado um pouco mais todo esse projeto, né, eu sei dos fundamentos econômicos que estão ali por trás e também faço uma análise, né, do cenário como um todo e analiso, por exemplo, o nível de força computacional medido pelo hash rate. Então você sabe quanta força computacional no mundo está sendo agregada, ou seja, isso mostra a resiliência daquele ativo. Uma outra forma, a característica, então, além de analisar o projeto e analisar o cenário, né, que envolve aquele ativo, né, e lembrando que a gente trata-se de ativos descentralizados, então, portanto, essa importância de a gente analisar também o volume de força computacional despejado, né, o número de carteiras que estão sendo criadas ao longo dos dias, dos anos, das semanas, dos meses, além de analisar também, obviamente, o volume que está sendo negociado nas exchanges para olhar a liquidez, né, que aquele ativo tem. Se você eventualmente precisar vender o ativo, né? Será que alguém vai querer comprar ele no final do dia? Né? Então, entender um pouquinho do mercado, se ele tem bastante gente ali envolvida, querendo comprar, querendo vender, isso dá uma segurança. Então, analisar também um aspecto de liquidez, ele é fundamental. E, finalmente, eu acho também, na hora de analisar um cripto, uma cripto, né, é você entender um pouco que problema que ela está resolvendo. Né? Eu estou resolvendo um problema de ordem macroeconômica global, porque o mundo, enfim, não tem mais ativos escassos, ou melhor, né, as moedas tradicionais governamentais deixaram de ser uma fonte ali de referência de valor, então, portanto, eu busco uma solução ao ouro, por exemplo, e o Bitcoin tem se mostrado cada vez mais a melhor opção para reserva de valor do ponto de vista digital, para resolver problemas dessa economia digital, dessa nova era digital que a gente vive. Interessante. E boa parte dessas informações a pessoa ela consegue buscar no próprio white paper, né? Quando é lançada também a criptomoeda. Lógico que essa parte de liquidez só depois de ver o mercado se comportando que a pessoa vai acabar vendo mais. Mas só da pessoa buscar mais informações do projeto no white paper dele já vai ter um esclarecimento bem profundo de como funciona aquele projeto. E eu queria te
perguntar, Zé Arthur, tem alguma característica especial entre as criptomoedas ruins? Porque eu queria trazer uma dica pro pessoal como identificar se uma criptomoeda é ruim. Existe alguma coisa em comum entre elas, algo que te chama a atenção para analisar se o projeto é ruim? Existe muita euforia, muito marketing, muito projeto. Às vezes nem PowerPoint tem, né? Os projetos às vezes são listados e lançados, né? Então, e tem que tomar muito cuidado também com os fenômenos né, de comunidade. Então, o que quer dizer com isso, né? Alguns projetos, eles, entre aspas, compram alguns incentivadores ou pessoas que têm uma certa influência, né, dentro do mercado para poder incentivar outros investidores e criando cada vez mais uma rede ali de comunidades que incentivam e replicam, digamos, propaganda ou, né, o impulsionamento ali sobre um determinado projeto. Eu acho o seguinte, se um projeto é bom, ele não precisa de nenhum grande nome o endossando. Então, quando eu vejo ali grandes nomes, né, às vezes até de mercado tradicional, que nem tem a ver com cripto, ou do mercado artístico, né, a gente viu quantos artistas aqui endossando projetos tipo pirâmide financeira aqui no Brasil, né, ao longo dos últimos anos. Então, assim, quando eu vejo muito marketing, né, comprado, né, esse tipo de tentativa de influência, para mim já é um alerta ali, não nem amarelo, é um alerta vermelho, sabe? Um outro ponto que eu também analiso, quer dizer, quando a gente vê uma valorização muito expressiva, né, de algum ativo, assim, de uma hora para outra, às vezes em um dia o ativo valoriza 50%, 60%, isso também não é uma luz amarela, é uma luz vermelha, né? Nitidamente ali você tem alguns fenômenos de pessoas, ou pessoas até às vezes envolvidas no próprio projeto, fazendo que, né, entrando com uma atitude ali muito brusca e nitidamente para poder transparecer a nível de mercado que aquilo ali vai ter uma alta infinita, né? Vai crescer, vai aumentar cada vez mais, né? A gente já viu isso aí, principalmente nos períodos de alta, que a gente chama de alt season, né? Que são quando as altcoins, elas tendem a se valorizar enormemente, né? O mercado ele para de olhar para as moedas tradicionais, para as criptomoedas tradicionais, né? Que o Bitcoin, o Ethereum, a Cardano, as próprias stablecoins, que são, querendo ou não, ali uma forma de você ficar menos exposto à volatilidade das criptos, né? Está atrelado ali, eventualmente, à paridade da moeda fiduciária. O mercado ele começa a olhar para aquelas apostas, né? São aquelas moedas, né, que às vezes ninguém conhece e que começa a surgir naqueles grupos, né? E os traders de plantão começam a anunciar, aquelas empresas que fazem alardes também começam a fazer alardes, seja por e-mail, seja por propaganda ali no YouTube, acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, ou já vivenciou alguma coisa desse tipo. E no final do dia são moedas, né, que estão vivendo ali um momento de euforia de mercado, nessas out-seasons, nessas pequenas moedas, mas o risco atrelado ali é muito grande, ou seja, a chance de você conseguir realmente ganhar dinheiro, né, com isso é muito pequena. E aí, da mesma forma, é o seguinte, eu já vi também gente ganhar dinheiro com isso, mas achar que ela vai continuar crescendo para sempre, né? Então, eu vi muita gente, por exemplo, na época da própria SLP, né, que tem um fundamento, que é uma moeda do Axie Infinity, né, muita gente fala que estava milionária, né, na valorização, perdeu aquele time, depois a moeda realmente despencou, a demanda caiu para aquele criptoativo e perdeu bastante, né, dinheiro, ou deixou de ganhar, né, por ter vendido ali no momento de alta. Então, essa responsabilidade, essa calma, né, na hora que está todo mundo entrando, você ter calma, na hora que está todo mundo falando também que é para sair, você tentar entrar, é um pouquinho do sentimento que você tem que ter. E claro, né, Wesley, assim, para não entrar em furada, tem que olhar minimamente o que está acontecendo. Então, eu falei alguns aspectos aqui. Interessante que muitas dessas dicas, ela não só serve para quem está investindo há muito tempo, ou quem começou e tá ainda tô indo pelo oba-oba, mas eu quero ter alguma consciência sobre isso, mas também serve para aquela pessoa que nunca ouviu falar sobre criptomoedas, porque essa análise, ela não serve só para criptomoedas, ela serve para qualquer investimento, e muitas dessas promessas de dinheiro fácil não só envolvem criptomoedas, mas envolvem outros mercados que as pessoas desconhecem, mercado forex, mercado de opções binárias, apostas esportivas, entre outros. Eu acho que é importante a pessoa ela ter um senso crítico, e se a sua consciência não sabe responder aquela questão, realmente é o ponto de talvez você não olhar para aquilo. E tudo que é movido à ganância termina errado, né? A ganância ela não é um sentimento que vai te dar bons resultados no futuro. Eu queria ampliar nosso microscópio aqui e acertar a pessoa. Ela não tem conhecimento nenhum, porque eu vejo que
que praticamente em 98, 99% das pessoas, elas entram no mercado de criptomoedas só para ganhar dinheiro, não sabe a mínima o que está acontecendo. E esses dias eu fiquei assustado que o Bolsonaro, ele fez um podcast lá no Flow, e ele falou que ele não sabe como funciona o Bitcoin, ou seja, nosso presidente não sabe como funciona o Bitcoin, quanto mais outras pessoas. Então, eu queria trazer para a pessoa aonde que a gente entendeu os principais pontos, né, para análise fundamentalista, mas como que essa pessoa poderia buscar essa informação? Como que ela acha esse white paper? O que ela pode buscar como informação de conteúdo para ela tomar uma decisão de como escolher, se é realmente viável entrar em criptomoedas, se ainda não é o momento, se eu tenho que ter mais calma. O que você daria de dica para essa pessoa iniciante, Zé Arthur? Eu acho assim, bom, se a pessoa está aqui nos assistindo, eu já acho que já está dando um grande passo, né? Se assistiu, por exemplo, canais e pessoas profissionais como você fazendo esse trabalho de disseminação de educação, de investimento, já é um passo muito além do que a média da população brasileira de maneira geral, do que a classe média faz, enfim. Segundo ponto que você bem tocou, né, que o fato do Bolsonaro, por exemplo, o presidente Bolsonaro não saber do que se trata, né, Bitcoin, cara, isso mostra o tamanho da oportunidade às vezes, né, que acho que esse é o ponto, acho que os jovens aí, principalmente, eles saem à frente, né, do tempo do que as pessoas, né, do que seus respectivos pais ou avós, né, porque estão mais antenadas e estão com cabeça realmente aberta para entender, para aprender e para compreender as novidades, né, para compreender inovações. Para quem realmente né, precisa buscar informação, entender um pouco mais para entrar com fundamento, né, dentro desse mercado, bom, acompanhar bons youtubers. Eu acho que, né, o YouTube é uma forma, né, incrível de disseminação de informação de qualidade. Tem que tomar cuidado com aquelas promessas, com aqueles vídeos alarmistas, com aqueles clickbaits, né, que a gente chama de aqueles títulos que a pessoa tende a buscar. E eu acho que o seguinte, né, uma mensagem assim, para quem também está começando, para quem já está nesse mercado, você falou da ganância. Quer dizer, a gente tem que olhar um espectro de tempo, né, muito maior do que simplesmente semana que vem ou mês que vem, né? O brasileiro, ele tem culturalmente, ele tende a querer ganhar muito num curto espaço de tempo, né? Ele olha muito para o lado, ao invés de olhar para si próprio. Ele olha sempre, eu acho que o outro está ganhando mais, a grama do vizinho é mais verde, aquela história, né? E aí, por isso, acaba tomando decisões erradas, né, Wesley, do ponto de vista de investimento, né? Então, a gente tem que olhar realmente sempre, você vai colocar um dinheiro, olhar sempre no espectro de médio, longo prazo. Eu acho que é ali que tem que ser colhidos os frutos, né, de um investimento de qualidade. Claro, conseguiu ganhar no curto prazo, né, ótimo, mas pelo menos aloca uma parte do recurso que você não vai precisar também, porque vai que no curto prazo a coisa despenca. Mas você sabe do fundamento econômico que aquele ativo tem, e se você conseguir esperar, você sabe que ao longo do tempo você não vai sair prejudicado. Então, né, buscar informações de qualidade, acho que passa um pouco por tanto acompanhar, acho que vídeo é uma forma excelente, mas não somente. Nós, por exemplo, aqui fazer um jabá, se você me permite, tem uma área chamada Coinext Educação, tem materiais incríveis, tem trilhas ali, trilhas de conhecimento que vão desde o mais básico, né, até o mais complexo do ponto de vista realmente de estratégias de trading, para quem quer virar, né, day trader, ou para quem quer virar um trader até de certa forma profissional, né, que realmente quer fazer disso ali o seu dia a dia. Então, tem para todos os níveis ali de conhecimento. Eu acho que, claro, os white papers é uma forma de começar a entender sobre algum projeto. Então, se surgiu em algum grupo que você participa, né, essa é a moeda da vez, essa é a altcoin que vai estourar 50.000%. Quer dizer, entende, né, olha o white paper, busca no Google em sites confiáveis, né, por exemplo, né, tem que ser um site confiável, tem que tomar cuidado com as fontes, né, e tenta estudar aquele white paper, entender realmente qual o problema que ela resolve, qual que é o potencial tamanho do mercado que ela quer atingir, ela é limitada, ela é escassa, ela tem uma curva de emissão, ela aumenta, ela tá lastreada, entre aspas, em quê? Né? Então, ou seja, o que vai garantir ela efetivamente ter uma demanda, né, mais pessoas querendo comprar aquele ativo? É isso que vai dar sustentação e preço e valor para aquele determinado ativo ao longo do tempo. E mais do que isso, né, acho que é importante, né, não só fazer esse dever de casa prévio ali, de estudar, de ver vídeo, de olhar em blogs que você confia, né, mas também de acompanhar o mercado, né, Wesley? Muita gente às vezes compra e esquece disso. E, poxa, faz parte desse mundo, né, dessa análise fundamentalista,
você acompanhar o que está acontecendo ao seu redor. E ali você consegue eventualmente tomar decisões, até antecipar eventos que possam ou desvalorizar, ou quem sabe maximizar e valorizar o seu ativo. Muito bom, Zé Arthur. Inclusive, eu ia dar essa dica para o pessoal mesmo, de uma das formas é você, além de procurar uma corretora que trabalha com esse serviço de você fazer as negociações, você também tem uma área de educação. E a Coinext, ela trabalha muito, ela investe muito em educação, tem a área de educação no site e tem um canal no YouTube também com muitos conteúdos, inclusive conteúdos que eu coloquei no meu próprio treinamento de educação financeira para vocês terem a noção da qualidade. E eu deixei pro pessoal, Zé Arthur, um link especial aqui na descrição, que além deles abrirem a conta na Coinext, vão ganhar um bônus no primeiro depósito acima de R$25. Vai ganhar R$10 de bônus, você já vai poder investir em uma das melhores corretoras do Brasil de criptomoedas. Zé Arthur, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é muito escasso, tem muitas reuniões aí, você é um cara muito ocupado. Eu agradeço por mais uma vez você dar um tempo pro nosso canal, poder trazer essa informação de qualidade. E quero agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso vídeo até o final, que é um conteúdo muito especial. Eu gosto de trazer o Zé Arthur, que ele traz um conteúdo detalhado aqui, no detalhe, para quem tem dúvidas sobre esse assunto. É isso aí, pessoal. Forte abraço, sucesso. Tchau, tchau. Obrigado, sempre um prazer. Um abraço, Wesley.